E se tudo que a gente conhece, o nosso universo inteiro, fosse só uma sombra, uma projeção de uma realidade muito, mas muito maior? Bem, no coração da física teórica tem uma ideia chamada Teoria M, que não só sugeriu isso, como virou de cabeça para baixo o jeito que a gente entende o cosmos. Vamos juntos desvendar esse mistério. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Estamos em 1995. O físico Edward Wheaton sobe num palco e solta uma frase que soa como um enigma, uma contradição. Ele diz que a teoria que deveria ser a única, na verdade existia em 5 versões. Peraí, como assim? Como é que uma teoria de tudo pode ter 5 respostas diferentes? Esse era o grande paradoxo, o quebra-cabeça que tirava o sono dos físicos. A situação toda lembrava muito aquela parábola antiga, sabe? Dos cegos e do elefante. Ou, no nosso caso, um leão. Imagina só, vários cientistas, cada um tocando numa parte diferente de uma criatura magnífica, mas sem conseguir ver o bicho inteiro. Um pega na cauda e diz: "Ah, é uma corda." Outro sente a orelha e fala: "Não, é uma membrana." E o mais doido é que, de certa forma, todos eles estavam certos. Só que ninguém, absolutamente ninguém, estava vendo a imagem completa. Então, vamos lá, vamos mergulhar nessa confusão. O problema central que a teoria das cordas enfrentava era basicamente uma crise de identidade. Como é que podia existir 5 versões de uma teoria cuja maior promessa era ser única? Olha, o que fazia a teoria das cordas ser tão espetacular era justamente a ambição dela. Era uma ambição gigantesca. Encontrar uma única estrutura matemática que unisse a gravidade de Einstein com o mundo bizarro da mecânica quântica. A ideia era essa: descrever todas as forças e partículas da natureza. Uma única equação para governar tudo, a tal da teoria de tudo. Só que, aí é que estava o problema. Em vez de uma teoria, os físicos acharam 5. 5 versões que funcionavam matematicamente. E isso era, para ser bem sincero, meio embaraçoso. Poxa, como assim 5 teorias de tudo? O universo não pode ter 5 manuais de instrução diferentes funcionando ao mesmo tempo, né? Aquela promessa de uma resposta única parecia que tinha ido por água abaixo. E então, tudo mudou. Numa conferência lá na Universidade do Sul da Califórnia, o jogo virou completamente. Ali, naquele momento, começava o que ficou conhecido como a segunda revolução das supercordas. Olha, antes de 95, a área era uma bagunça. Sabe, 5 teorias competindo, tudo fragmentado. Mas naquela palestra, o Item começou a ligar os pontos de um jeito que ninguém imaginava. Ele sugeriu que as 5 teorias não eram inimigas, elas eram parentes. E todas faziam parte de uma coisa só, algo muito, muito maior e mais profundo. E essa foi a grande virada de chave, a mudança de perspectiva. O argumento do Ethan foi o seguinte: cada uma daquelas 5 teorias era como olhar para o nosso leão de um ângulo diferente. Nenhuma delas estava errada. Eram só vislumbres incompletos, aproximações de uma única teoria fundamental que ninguém tinha conseguido enxergar por inteiro ainda. E o segredo para finalmente ver a criatura inteira estava num conceito chamado acoplamento, que, trocando em miúdos, é a força com que as cordas interagem. Quando essa força era fraquinha, os cálculos ficavam mais fáceis e as 5 teorias pareciam totalmente separadas. Era como tentar ver no escuro com uma lanterna de pilha fraca. Mas aí o Item foi ousado. Ele aumentou a potência dessa lanterna, explorando o que eles chamam de acoplamento forte, uma área matemática muito mais cabeluda. E aí, a mágica aconteceu. Com essa luz mais forte, uma 11ª dimensão, que estava escondida o tempo todo, simplesmente apareceu. E era essa nova dimensão que conectava tudo. Bom, essa nova estrutura, que unia tudo, precisava de um nome, né? E foi assim que nasceu a Teoria M. Mas o que significa esse M? Bom, pode ser mãe de todas as teorias, pode ser membrana, ou pode ser mistério. A verdade é que ninguém sabe ao certo e talvez a graça seja essa mesmo. A teoria M não é só mais uma teoria de cordas. Ela é a teoria mãe, a fonte de onde as outras 5 brotam, como se fossem galhos da mesma árvore. E essa revelação leva a gente para algo ainda mais fundo. Com essa nova dimensão, os físicos descobriram que os tijolinhos básicos do universo não eram só cordinhas de uma dimensão. Tinha muito mais coisa no jogo. A teoria M revelou uma coisa que os físicos, de um jeito bem legal, chamam de democracia das P-branas. Pensa assim, ó. Uma corda é uma umbrana, porque tem uma dimensão. Mas também existem 2 branas, que são tipo membranas, e objetos com 3, 4, até mais dimensões.
A ideia de democracia aqui é que as cordas, coitadas, perderam o posto de estrela principal. Elas são só mais um cidadão num zoológico cósmico muito, mas muito mais diverso e fascinante. E com essa nova estrutura toda, com esse zoológico de Branas, aquele quebra-cabeça antigo das 5 teorias finalmente pôde ser resolvido. E de um jeito super elegante. Então, o ponto central é este, e é genial. Imagina que a teoria M é um objeto que existe em 11 dimensões. Agora, as 5 teorias de cordas que a gente conhecia antes, elas são como as sombras que esse objeto projeta numa parede de 10 dimensões. Se a gente muda a luz de lugar, a sombra muda, mas o objeto de verdade, o original, é sempre o mesmo. Ou seja, todas aquelas teorias eram só sombras diferentes da única e verdadeira teoria M. Dá para visualizar isso bem assim. No centro de tudo está a teoria M, a realidade fundamental. E cada uma daquelas antigas teorias, tipo I, tipo 2A e por aí vai, é como se fosse uma fatia, uma perspectiva diferente olhando para esse mesmíssimo centro. Elas nunca foram concorrentes. Eram só visões parciais da mesma verdade. O quebra-cabeça finalmente resolvido. Mas olha, resolver um quebra-cabeça do passado não foi nem de longe o fim da história. Essa nova e poderosa estrutura, a teoria M, deu aos físicos uma ferramenta incrível para atacar um dos maiores mistérios do cosmos hoje em dia. Afinal, o que diabos acontece dentro de um buraco negro? E aqui a gente entra em outro grande conflito da física. De um lado, a teoria da gravidade de Einstein diz que um buraco negro é uma coisa super simples, quase sem nenhuma característica. Mas do outro lado, a mecânica quântica bate o pé e diz: impossível. Para não apagar toda a informação que cai lá dentro, ele tem que ter uma estrutura interna absurdamente complexa. E aí, simples ou complexo? As duas teorias não podem estar certas ao mesmo tempo. A analogia da câmera aqui é simplesmente perfeita. A relatividade geral é como se fosse uma câmera com um pixel só. A imagem sai toda borrada, sem detalhe nenhum. Já a teoria M, com todo aquele zoológico de Branas, ela nos dá a câmera de bilhões de pixels que a gente precisa para finalmente enxergar os detalhes. E usando as ferramentas da teoria M, os físicos hoje estão construindo uns modelos que eles chamam de superlabirintos. A melhor forma de imaginar isso é como se fosse o hardware microscópico de um buraco negro. É uma tapeçaria, um emaranhado incrivelmente complexo de branas que funciona como se fosse um HD cósmico, guardando cada bit de informação que já caiu lá dentro. É incrível parar para pensar nisso, né? As mesmas ideias que resolveram aquela crise de identidade da teoria das cordas décadas atrás são as mesmas que hoje estão na ponta da lança da pesquisa. São elas que estão nos dando as ferramentas para, quem sabe, finalmente construir a ponte entre o universo de Einstein e o mundo quântico que existe dentro dos buracos negros. Mas mesmo com todo esse progresso absurdo, o mistério fundamental continua no ar. A gente conhece as sombras da teoria M, as diferentes caras que ela mostra, e a gente sabe até como usar essas sombras. Mas, e o objeto que cria essas sombras? Qual é a verdadeira natureza da teoria M? A resposta é que a gente ainda não sabe. E essa é a grande busca da física hoje. Falta encontrar o princípio central, a ideia-chave por trás da teoria M, do mesmo jeito que Einstein encontrou o princípio dele para a gravidade. A jornada que começou com aquele quebra-cabeça das 5 teorias nos trouxe até a fronteira do conhecimento humano. E descobrir o que realmente se esconde por trás daquele M misterioso, bom, isso não vai ser só a próxima revolução na física. Vai ser talvez um dos maiores triunfos de toda a história da curiosidade humana.